Bem-vindo a bordo do Come Fly With Me, terceira edição. E hoje a gente vai lembrar a rainha das companhias aéreas, a Pan American World Airways. Você acaba de aterrissar na Flap International. É um prazer tê-lo a bordo. The World's Most Experienced Airline era o slogan deles, a companhia aérea mais experiente do mundo, e eles eram. Na verdade, foram praticamente eles que inventaram a aviação comercial como a gente conhece atualmente. A Pan Am nasceu em 27 e pelas décadas seguintes ela atingiu uma posição de proeminência. A mais importante companhia aérea de todos os tempos na história da aviação foi a Pan Am. Então, a minha primeira viagem na Pan Am é completamente inesquecível. Foi no dia 10 de janeiro de 82, a gente decolou no voo PA212 do Galeão, por volta de 10 horas da noite, e seguiu direto sem escalas para Nova York, a bordo de um 747 curtinho, 747 SP, Special Performance. E foi tudo especial. O motivo dessa viagem é que o Omar Fontana, presidente da Transbrasil, havia me convidado para ir para o rollout do Boeing 757 em Seattle, na fábrica da Boeing, e essa era a viagem que ia nos levar, e eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, primeira vez na Pan Am, primeira vez no 747, primeira vez na primeira classe. E para completar, eu fazia aniversário no dia do voo. Então, quando deu meia-noite, para minha surpresa, o comandante Fontana pediu para a Pan Am, eles fizeram um bolo de aniversário com meu nome. Eu apaguei velhinhas dentro da primeira classe de um 747 SP da Pan Am. Não dá para esquecer, né? Quem esqueceria? Ninguém, né? Mas tem outras coisas que me ajudam a lembrar. Por exemplo, o nome do avião. Ele chamava Clipper Fleetwing e a matrícula era November 538 Papa Alpha. A Pan Am dava nome de antigos barcos americanos, os Clippers. É por isso que chamava Clipper Class, né? O call sign da companhia era Clipper, que isso era uma homenagem aos barcos mercantes norte-americanos. E essa é uma história pessoal do fundador da empresa, Juan Trippe. O avô dele era comandante de um barco Clipper. E ele quis homenagear o avô e deu o nome dos aviões de Clippers. Então esse era o Clipper Fleetwing. E tem uma coisa que eu também nunca vou esquecer, além do bolo de aniversário personalizado, é que nesse voo eu tive pela primeira e uma das raras vezes contato com uma coisa que era meio que uma piada na época, que eram as famosas cascatas de camarão. Sim, elas existiram. Lagostas, 2 ou 3 numa bandeja? Sim, estava a bordo. Então, nessa época, final dos anos 70, início dos anos 80, realmente, sem sombra de dúvida, esse foi o período mais dourado em termos de catering na história da aviação. Com o tempo, o catering foi caindo e foi chegando no nível hoje que nem se compara ao que era naquela época, que tinha lata de caviar, champanhe Dom Perignon, os pratos principais eram assim, vitela, fazão, camarão, lagosta, era outro departamento. Hoje não tem lagosta a bordo, a não ser que você esteja na primeira classe das melhores companhias do mundo. Na business não tem de jeito nenhum. Mas nesse voo da Pan Am tinha. Então teve lagosta, teve camarão, teve feijoada, era um dos pratos disponíveis na primeira classe. E nessa época também ainda não tinha a classe business, que é uma invenção da Pan Am. Né? A Clipper Class, como ela chamava, foi inventada pela Pan American e decolaria pouco tempo depois, assim, aí no comecinho da década de 80. Mas nessa época você só tinha primeira classe e classe econômica no 747 SP da Pan Am. A gente chegou em Nova York, primeira vez que eu pisei em solo norte-americano. Tava frio pra burro e não dá para esquecer essa viagem, né? Eu tava fazendo 18 anos naquele dia, naquela manhã. E a Pan Am ajudou a transformar a minha entrada no mundo da vida adulta pela porta da frente, depois de uma tremenda viagem num Boeing 747 SP. Não dá para esquecer, né? Obrigado pela presença, a gente volta em breve com o Come Fly With Me, onde a gente vai relembrar histórias de voos e viagens memoráveis. Valeu!